it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque sempre lembramos, velho é o seu PC. Aqui só falamos dos clássicos. Finalmente chegamos no episódio 11, primeiro episódio do ano de 2011, e hoje na mesa todo mundo presente. Então, estamos conosco aqui, além de mim, Ricardo Pinheiro, César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E que Gary Kildall e Tim Olmsted perdoem qualquer besteira que falemos hoje. João Cláudio Fidelis. E aí, pessoal, e relembrando os bons tempos do CPM da Epicom no MSX. E Sander Souza. Sejam bem-vindos todos, aqui nós temos um episódio especial que não é sobre a banda emo, por favor, não confundam. Aliás, é a piada mais comum, né? CPM, sim, sistema claro, operacional com a banda CPM 22. E é irônico, né? Quase um capitão óbvio, né? É verdade. A versão mais comum do CPM é a versão 2.2, né? Inclusive esse novo Rock in Rio está cheio de fenômenos da microinformática brasileira, né? Tipo, por exemplo, você usando Windows, o que você mais tem que fazer é dar restart. No caso do sistema operacional, você vai ter a CPM. Então você vai ter bastantes ícones da informática da década de 80 lá. Eu só quero saber qual é a piadinha que você vai ter que fazer depois dessa do Sander. Eu tenho. É que eu tenho o sistema operacional das Copos, o Cine. Ai, enfim, gente, vamos voltar ao episódio. Que coisa tá feia! Hoje a coisa tá feia com as piadas. Então o nosso assunto, como vocês já perceberam, não é a banda emo, é o CPM, Sistema Operacional, que nós separamos ele dos outros episódios. Nós falamos há 2 episódios atrás, falamos sobre sistemas operacionais e também falamos sobre Basic. Esse é o fim da nossa primeira trinca podcasts e sobre um assunto mais específico. Primeiros episódios que a gente fala sobre sistemas operacionais, e o CPM ele tem um lugar especial na história da microinformática por ter sido o criador, fomentador, né, podemos dizer assim, do primeiro padrão de fato da indústria. E isso é um detalhe muito importante. Vocês que nos acompanham pelos 10 episódios anteriores do Retrocomputaria, vocês sabem que microinformática dos anos 80 era uma selva de incompatibilidades. Muitas vezes dentro da própria linha ou dentro de uma própria empresa. Atende, tinha 4 ou 5 linhas diferentes dependendo do nível que você comprasse. O próprio MSX, com a versão DD Plus, o próprio MSX passou por esse problema. Isso não é... Enfim, isso não é outro problema. Isso aí, na verdade, não... Fala coisas mais sérias, tipo TRS-80 e TRS-Color. Não, completamente incompatível. A tecnologia era completamente diferente. Processadores de fabricante diferente, linha completamente diferente. Motorola 6809E. Isso. E o 80. E o CPM, ele trouxe, a partir de um esqueleto muito simples e algumas coisas básicas, uma possibilidade de criação de um padrão de software de tal maneira em que as pessoas passaram a vender hardware a partir do software. Você não vendia mais hardware, você não vendia mais o Apple II, você não vendia mais o TRS-80, você não vendia mais o Commodore 128, você vendia CPM e você comprava máquina para rodar suas aplicações CPM. Por isso é que nós, depois de uma longa discussão interna,
a gente considerou que era essencial ter um episódio específico de CPM, até também porque a partir do CPM você não consegue contar a história do MS-DOS sem contar CPM. Inclusive, em capítulos passados já falamos sobre a importância do CPM para os computadores da Apple, Apple II. Graças ao CPM, o Apple II virou um fenômeno. Eu acho, assim, uma coisa importante perceber, assim, na época, nos anos 70, até o meados dos anos 70, tudo, software era apenas um acessório. Você conversa com o pessoal da época, vê a IBM, por exemplo, ele não se preocupava em vender software, por exemplo. Para eles, o importante era vender o hardware e o software vinha agregado. Tanto que alguns dos expoentes, pessoas que surgiram da comunidade de software livre, os primeiros fomentadores, um abraço pro fedorento do Richard Stallman. Opa, pô, meu amigo particular, cara. Tudo bem, mas ele é catinguento, ele é fedorento. Isso é sem dúvida. É do catinguento do Stallman. Pegou uma época que software, o código era aberto e criou-se um ecossistema em torno da época do sistema usado para os grandes portes que tinham, para os mini computadores. O grande porte sempre foi uma coisa muito separada e muito específica, mas os mini computadores, o Unix, que o pessoal aproveitou esse momento e não se vendia software. Mas o CPM foi o primeiro padrão da indústria que fez com que as pessoas voltassem o seu foco para o programa e compravam o computador com um foco para usar as aplicações, usar certas aplicações, e era um padrão que você tinha várias arquiteturas diferentes que te conseguiam usar o mesmo sistema operacional. Enfim, já que a gente começou a falar de CPM, vamos contar um pouco do início, né, de como surgiu o CPM. A primeira versão dele é de 1977. No entanto, ele foi desenvolvido a partir de 74. Sim. Vale lembrar que o criador, Gary Kildall, doutor, ou seja, ele tem doutorado, ele não é médico. Ele tem doutorado. Pra quem não sabe, ele faleceu no ano de 1994, se eu me lembro bem. Isso. Eu tava na lista de CPM, numa lista de discussão na internet. Sim, gente, existia internet em 1994 no Brasil e eu comecei a usar a internet em 1993. Então, além de ser um veterano, podendo considerar um veterano por conta da retrocomputação, sim, eu usei a internet antes da Microsoft levar a internet a sério. Usando o Mosaic, diga-se de passagem. O grande Mosaic. Então, o Gary Kildall faleceu em 1994, se não me engano, vítima de um câncer no fígado. Mas em 74 ele trabalhava para a Intel e ele começou o desenvolvimento do CPM, que foi o primeiro sistema operacional a princípio para o microprocessador novo da Intel, que era o 8080. Em 77 ele se tornou o principal sistema operacional do mercado de microcomputadores, dominou o mercado durante um bom tempo. Um detalhe importante do CPM é que o CPM foi escrito pelo Kildall numa linguagem chamada PLM, que ele, Kildall, criou. Interessante, né? O cara criou a linguagem para fazer o sistema. Parece um pouquinho uma história de um outro sistema que a gente conhece, né, César e Sander? Ai, caramba! Pois é, né? Gary Kildall era um autêntico fenômeno. Tem a história de que ele programou num PDP-100, aliás, PDP-10, né? PDP-100. César, diga pra mim e para os ouvintes o que é um PDP-10. A gente já comentou do PDP-10 em outros episódios, que é um mini computador, que foi um mini computador muito popular da época, fabricado pela Digital Research. Diversas instituições tinham seus PDP-10 e era um computador de time sharing. Porque a grande sacada é o seguinte, do mini computador, foi que você não precisava ter um computador para toda, por exemplo, uma instituição de ensino, mas você poderia ter um mini computador que era muito mais barato para uma instituição menor, ou, por exemplo, um instituto, um departamento de uma instituição de ensino, por exemplo, ou uma empresa menor, que o custo era menor. E como aproximava, de certa forma, mais o computador do desenvolvedor, não criava toda aquela estrutura, você não podia pegar esse mente para fazer bagunça com o computador que era usado para a faculdade toda, ou para a empresa toda. Mas o mini computador já dava mais liberdade. E a Digital foi muito forte no lançamento nesses mini computadores. Era uma época que a IBM reinava nos mainframes, no grande porte. Claro, você também tinha outros fabricantes de grande porte, mas você tinha também a presença de vários fabricantes nos mini, como é o caso, por exemplo, da Digital. E um outro detalhe também é que a IBM, ela até tinha receio de entrar em mercados mini computadores, porque ela estava sob um processo antitrust. O processo antitrust que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu contra a IBM começou em 69 e durou 13 longos anos. Todo
os anos 70, a IBM, se ela entrasse no mercado de minicomputadores, aliás, ela provavelmente ia atrair ainda mais a ira do governo dos Estados Unidos. E a lei Sherman ia ir em cima deles com garfo e faca. Né? Com garfo e faca que ele pudesse cortar. Então, enfim, o PDP-10 era um minicomputador muito popular. A gente já viu que originalmente o BASIC da Microsoft, o primeiro BASIC para Amstrad foi feito num PDP-10, e a gente volta ao PDP-10, né, na criação do CP/M. Ou seja, o PDP-10, sendo um mini computador, ele foi extremamente importante porque viria a ser a microinformática. Foi. Ou seja, ele é um estágio anterior e acabou sendo base para o estágio dos computadores pessoais que todos nós gostamos. Digamos que se não existisse o PDP-10, imagino que ia ser muito mais difícil algumas coisas que a gente dá como garantido hoje em dia. Aliás, uma coisa que a gente não falou é a origem do nome CP/M, né? Pois é, né? A gente viaja não fala CP/M, que originalmente era de Control Program Monitor, que depois virou Control Program for Microcomputers. Exatamente. E o PLM, que a gente citou, era Programming Language for Microcomputers. Coisas assim bem criativas da época, né? Pois é. Curioso que até explorava também, por exemplo, alguns nomes que a IBM colocava nos softwares e computadores dela. A IBM até hoje não sabe dar nome de computador, né? Não sabe, é tudo número. Sabe. Enfim, por isso que a IBM literalmente deu parte de consumer dela para Lenovo, né? Com direito a tá precisando de gente para dizer o negócio, a gente dá também. Mas enfim, isso é uma outra história. Interessante que o CP/M foi influenciado pelo TOPS 10, que era o sistema operacional original do DEC, do DEC System 10, do PDP-10. Não, era o mainframe. Não é o PDP-10. O PDP-10 era o mainframe. Foi influenciado, teve alguns aspectos influenciados pelo TOPS 10, e até algum tempo atrás existia um grande repositório na internet, que era o Sintel, e o repositório raiz do Sintel era hospedado num mainframe, numa base militar americana, que rodava sobre o TOPS 10. Né, que era o root que ninguém tinha acesso, só os mirrors do Sintel. Exatamente. Eu cheguei a acessar, era raríssimo. É aquela coisa que você tá na faculdade, início para meio dos anos 90, você não tem nada pra fazer, quer encher o saco dos outros, você fica com o FTP tentando brincar, entrar no servidor dos outros, se achando o próprio hacker, né? Eu consegui entrar naquele mirror na base militar de White Sands, no Novo México. Ô, Ricardo, então você tá confessando o pessoal que você já foi lá, mesmo? Cara, no início, cara, nós éramos pioneiros, diferente, nós éramos pioneiros desbravando a nova fronteira. Sim, era tudo um bando de lemer, mas fazer o quê? Agora, passeio por dentro do CP/M até para vocês entenderem a lógica por trás do CP/M, por que o CP/M se tornou tão popular e tão fácil de exportar. O CP/M era composto de 3 camadas. Primeira era BIOS. Sistema básico de entrada e saída. Ou era a camada que falava... operador de sistema, né? Com certeza. Isso aí no caso dos meus alunos. Que era a camada que falava diretamente com a máquina. Tinha a B2. Isso. O detalhe é que o nome BIOS se mantém até hoje, praticamente. Apesar do esforço da Intel de matar a BIOS como a gente conhece, que a rigor só conseguiu recrutar a Apple, a BIOS continua firme e forte por aí. O B2... O B2, que era o sistema básico de disco, né? Sistema operacional de disco básico, Basic Disk Operating System, que foi a parte do acesso ao disco. E o CCP, que era o Console Command Processor. Basicamente o Shell, como a gente poderia falar em linguagem Unix. Mais moderna, chamaria de Shell. BIOS e B2 eram residentes na memória e não podiam ser sobrescritos. O CP/M você podia sobrescrever. O CCP, aliás, o CCP você podia sobrescrever uma aplicação. O que acontecia? O CCP era em 8080. Temos que lembrar a coisa. O CP/M originalmente tem como alvo Intel 8080. Ele roda só Intel 8080. E numa plaquinha específica lá, que era a plaquinha de referência da Digital Research. É uma plaquinha de desenvolvimento, né? Todo o resto do trabalho era feito pelo fabricante. O fabricante que tinha que portar. O CP/M estava lá, o Z80, devemos lembrar, ele rodava sem problema nenhum instruções 8080. A BIOS, obviamente, tinha que ser
portada. Ele tinha um mínimo bootstrap em ROM. E a B-DOS também, na prática, acabava exigindo algum trabalho. É assim, interessante que a referência, o sistema mínimo de referência para rodar CP/M tinha que ser um terminal com ASCII, né, que tivesse o conjunto de caracteres ASCII, um processador que rodasse código 8080, foi o caso depois do 8035, e o Z80, o mais popular de todos, mínimo 16K de RAM. Notem, garoto, notem, crianças, não é 16 MB nem 16 GB, é 16K de RAM, o bootstrap, mas já o Sander falou, e um drive, mínimo de um drive. Sendo que é o seguinte, o código de caractere ASCII dele tinha que ser um código de caracteres de 7 bits. Ou seja, só os primeiros 128 caracteres. Isso aí. Porque na época não existia conjunto padronizado do 8º bit. Né? E normalmente o 8º bit era usado, que depois veio com os PCs as páginas de código, né? E no MSX, especiais, símbolos. Né? Só pra lembrar, pra quem se lembra, pra quem viveu nessa época, logo que o Expert e o Hotbit saíram, a Gradiente, que quando havia um padronizado o 8º bit e um texto acentuado que você salvasse no Expert, não funcionava os acentos não apareciam corretamente no Hotbit e vice-versa. Aí elas sentaram, conversaram, fizeram o padrão ASCII brasileiro, né? Saiu como padrão registrado na BNT, o BR ASCII, e a Gradiente foi quem adaptou o micro. Então daí foi que saiu o Expert, era 1.0, eles mexeram no teclado, trocaram algumas teclas e regravaram a BIOS, tudo. E aí gratuitamente quem tinha um Expert 1.0, que foi o meu caso, levava numa assistência técnica da Gradiente e eles faziam a adaptação do micro para ele virar o Expert 1.1, que foi o padrão mais vendido de todos. E todos que eram vendidos pela Gradiente posteriormente já eram 1.1. Outra coisa também a falar, não foi só o Brasil que teve esse problema do 8º bit. Vários países europeus também tiveram esses problemas na década de 80 e depois teve que se haver o padrão. Na Europa era até um pouco mais complicado, porque lá tinha problema até de expansão de teclado. Não, por exemplo, eu tava olhando aqui, por exemplo, os K-Pro usavam os 828 caracteres para botar caracteres gregos. O Osborne usavam 8º bit para marcar um caractere não definido. Então, a localização depois, posteriormente, foi ter uma norma da ISO, a norma 646, que já criou os sets de caracteres, conjuntos de caracteres localizados para substituir o que excedia o 7º bit, ou seja, do caractere do 128 ao 255. Enfim, exatamente. Voltando ao CP/M, uma série de coisas que acabaram se tornando padronizada, muita gente considera que nasceu com o mundo, nasceram também com o CP/M, na verdade. Por exemplo, o formato de nomeação de arquivos em 8.3, com as extensões. O nascimento da extensão, né, com 3 caracteres. Isso. Atribuição de unidades de drive. Porque o Unix, por exemplo, nas extensões, o Unix pode botar o ponto e colocar quantos caracteres depois da extensão, e você não é obrigado a colocar a extensão. Muitas vezes até colocam em ambiente Unix por uma questão de costume. Eu, quando escrevo shell script, eu sempre boto ponto .sh, embora eu não seja obrigado a fazer isso. Mas no CP/M havia a exigência de você separar o tipo do arquivo com base na extensão, que foi uma coisa que depois foi posteriormente adotada no MS-DOS. Tá aí uma coisa que a gente não lembrou, que eu me lembrei agora, que também virou padrão. Sistema de arquivos FAT, File Allocation Table. ECA com E maiúsculo, mas com C maiúsculo e com A maiúsculo. Não, e diga-se de passagem, FAT diz FAT 12. Exatamente, FAT 12. Significam que eram usados 12 bits para fazer endereçamento dos setores, o que permitia você ter no máximo, o que na época era estrondoso, 32 MB. Por parte. Letras de arquivo. A, B, C, Isso, as letras para drive. Tá tudo aqui. Não é nenhuma coisa que apareceu anteontem. Estamos falando de um sistema cuja primeira versão tem mais de 35 anos, caminhando aí para 38 anos. É um sistema vovô. Kill it! Kill it! Vamos parar com a palhaçada que eu tenho 35 anos, não sou avô de ninguém. Eu também não. Mas enfim. Parou a palhaçada. Todos nós aqui somos trintões, somos balzaquianos. Pois é, eu não posso falar nada também que eu tô nessa faixa etária. Pois é. Então, assim, lembrar que no caso, na B-DOS estava implementado o sistema de arquivos. Isso o Fátima, a gente falou, lembrou. O CCP era o interpretador de comandos, que nós conhecemos, para quem mexeu com DOS posteriormente, como o command.com. Ou como a gente fala hoje em dia, é o Shell, tá? Era um interpretador. Interessante que o
para padrões modernos, o CP/M é um sistema extremamente primitivo. Até se ele fosse ser comparado ao Unix, que estava em desenvolvimento na época, e por exemplo estava borbulhando o desenvolvimento do Unix por conta do código aberto e da lei antitrust contra a TIT e outras coisas mais que um dia a gente pode até contar, se bem que o Unix não é o nosso assunto. Talvez um próximo episódio a gente fale de sistemas operacionais, a gente possa falar um pouquinho de Unix em microcomputadores, mas... Ia adorar falar de Unix. Pois é. Ele é, por padrão, ele é extremamente primitivo. É apenas bem básico. Mas você tem que lembrar que, obviamente, eram máquinas de 35 anos atrás. E era um padrão bem limitado. Uma arquitetura de máquina bem limitada. Era uma máquina que o mínimo tinha que ter 16K de RAM. O que, para padrões assim da época, era plausível. Mas, por outro lado, o primitivo do CP/M e o simples do CP/M foi a grande força. Exatamente. Porque, relembrando, o que você precisava mexer era na BIOS. O CCP era dado, era 8080. O B2 era dado. O que você tinha que fazer? Mexer na BIOS. Trabalhou na BIOS, o seu trabalho de portar o CP/M para sua máquina Z80 era muito mais simples do que o trabalho de criar um sistema operacional do zero. Com certeza. Sem dúvida. E isso, num mundo em que a maioria dos fabricantes eram de pequeno porte... Era um mercado nascente, né? Então era um mercado nascente. É uma autêntica vantagem absurda. Ninguém tinha dinheiro para pegar, tirar do bolso e bancar o trabalho de um conjunto de programadores para criar um sistema operacional novo. Que é um trabalho que, para os amigos que já trabalharam em sistema operacional, sabe o esforço que é. Então, assim... Um abraço para um monte de gente, inclusive, nesse momento. Exatamente, né? Faz a listagem aí, cara. Faz a listagem de desabraço aí no momento. Para toda a equipe de desenvolvimento do Windows, para todo mundo que trabalha com o desenvolvimento do kernel do Linux, todo mundo que mete a mão em todos os BSDs, todo BSD envolve macOS, né, o núcleo em si do sistema. Darwin. Galera que mexe com S9, o safado do Adriano Cunha que desapareceu, que portou e criou o Zix. E vai por aí, o pessoal da Microsoft que fez o Sol X2, que juntou coisa lá, que é um herdeiro de certa forma do CP/M também, e vai embora. Por aí vai. Fora o pessoal da Apple que fez a versão português do CP/M, que daqui a pouco a gente vai falar dela. Exatamente, o HBMCP. Aliás, que falando em versão, o CP/M na realidade acabou se tornando uma família de sistemas operacionais. O Unix é um padrão de sistemas operacionais. O primeiro, a versão original, CP/M, depois virou CP/M 80. A primeira versão foi a versão 1.0. Existia ótimo, mas ainda era muito precária. A grande versão do CP/M, sem dúvida, saiu em 79. Foi o CP/M 2.2. Não tem nada a ver com a bendita banda emo. Curiosamente pelo número, inclusive, né? Não, todo mundo lembra disso. Eu aposto que eles já devem ter respondido essa pergunta mais de uma vez, o pessoal da banda. Eu já procurei uma vez na internet pra ver por que eles falaram que tinham a ver coisa com marcha postal, uma coisa tipo CP/M 2.2 e a banda CP/M 22. Em resumo, eles nem sabem o que é CP/M 2.2. Provavelmente. Agora devem saber, devem achar legal, curioso, porque outros já falaram, né? Isso já chegou aos ouvidos deles, com certeza. CP/M 2.2 explodiu, até porque era um sistema de alta performance para a época, né, pro mundo que havia migrado pros 80. Isso. Não precisava de tanta memória. O CP/M rodava confortavelmente em 64 MB. 4K. 4K. Bytes. Nós não estamos falando de Windows. 64K. Rodava confortavelmente em 64K, que era o básico que se esperava de um computador. Hoje em dia chama-se Zorro, né? Que é pequena empresa. Small office, home office. Isso. Exatamente. Em 1982 saiu o CP/M 3.0, chamado CP/M Plus, né? Que não teve tanto impacto porque acabou sendo eclipsado, né, pelo BMPC, mas mesmo assim, por exemplo, os Amstrad que rodavam CP/M Plus, né, e o Commodore 128 também rodava CP/M Plus. Eu acho que chegou a ter uma versão, alguma coisa, um port para o MSX dele, CP/M Plus mesmo, CP/M 3.0, mas eu vou ficar devendo a confirmação disso. E aí a gente dá uma travadinha para falar de um
CPM 2.2 específico, que o João já sabe tudo, né, João? O da Apple, o HBMCP. Ah, com certeza. Foi a iniciativa pela Apple, e ele é o primeiro, me corrija se eu estiver errado, o primeiro CPM português que foi lançado. Primeiro e único, se eu não me engano. Primeiro e único. Quando a Sharp lançou sua interface de drive, o HB3000, né? Famoso HB3600. Tem gente até hoje que não acredita na existência do HB3000. 3600, pra ser exato. Tem gente que achava que a existência do HB3000 era que nem do drive da Gradiente. Ou tal que no Game Forever, né? Existiu e foi baseado inclusive na interface de discos da Sony. Ou seja, era 100% padrão MSX. Ao contrário do que muita gente falava na época. Foi aquela coisa da interface, usar endereço de memória que era o mais aconselhado, mas muitas interfaces, como a da Microsol, usaram por portas, né? Isso. Porque eles usaram, no caso da Microsol, eles pegaram a interface que eles tinham desenvolvido pro TRS-80 e adaptaram pro MSX. E aí, assim, não é que por portas seja melhor ou pior, mas assim, o padrão era recomendável que fosse por endereço de memória o acesso da B2. Ah, então era por isso que era aquela porcaria? Exatamente. Tá explicado, cara. Por isso que a gente usava, e no Brasil era o único lugar do mundo que a gente usa MSX a interface por porta. Então o que acontece? Esse CPM da Sharp não rodava em todas as interfaces. Ou o pessoal pateava, ou o pessoal usava uma versão em inglês que tinha por aí pateada, que era mais comum. Outra coisa também curiosa é que obviamente exigia o uso de cartão de 80 colunas, aquele famoso cartão da Sharp que vinha o 9938 dentro, um dos maiores desperdícios de um chip que a gente podia fazer, né? Assim como a TK Works do Apple. Sim. O fato interessante é que o HBMCP aceitava a expansão de mais 64 KB da Sharp. A máquina passaria para 128. Para 128 KB e você transformaria o seu MSX, no caso o Hotbit, né, que é a proposta, apesar que tudo isso rodava no Expert, transformaria o seu MSX no computador 100% profissional. Que para utilizar um Multiplan, um Pascal, um DBase que fosse, seria perfeito. WordStar, sim. Eu, inclusive, das aplicações. Eu cheguei a rodar na época o CPM no MSX com o WordStar, com o DBase. Inclusive eu aprendi a mexer no DBase graças ao MSX, que me foi útil mais tarde em alguns estágios, em algumas coisas, e posso dizer que rodava redondinho, 100% eficaz. Você usou o WordStar também? Usei o WordStar e usei o DBase no MSX e com o CPM. Não a versão da Sharp, uma versão em inglês. Tá, então vamos ver se você tá afiado. O que quer dizer o Ctrl-KB? Ih, rapaz, marcar bloco. Opa! Que beleza! Marcar bloco. Ctrl-KK, fim de bloco. Pô, o usuário de WordStar tem que ter isso na veia. Cara, minha memória já não é mais a mesma. Ctrl-Y. Ih, apagar. Eu esqueci tudo. Lamentável. Mas você acha que a família era só CPM? Tá muito enganado. Não, pelo contrário. Porque a Digital Research, ela fez uma versão multiusuária do CPM chamada, imaginativamente, MPM. Imaginativamente. Eles eram muito criativos, hein? Né? Criatividade, né? Eles aprenderam com a IBM, com esse nome de criatividade pra nome, né? Sim, assim como o PC, né? Que foi pago um bando de engenheiros e designers pra pensar nesse nome, Personal Computer. Não, mas, gente, a criatividade em termos de nomes não era exclusivamente de IBM de Digital Research, né? A Apple também, na época do Apple II, usava, tipo, os nomes Compact C, Enhanced E. Plus, era a versão Plus do Apple II original. Enfim. Enhanced Plus, Compact Plus. Interessante acho que eu tô vendo do MPM, né? Ele tinha um núcleo multitarefa com proteção de memória. Em 1979. Uma coisa absurda. Isso para microcomputador. Porque você tinha começando a ter essas coisas para o mini computador. O Unix era uma multitarefa e multiusuário. Já começou a ter proteção de memória, mas você tinha microcomputador com proteção de memória, entrada e saída concorrente, suporte para spooling, por exemplo, que é uma das características dos sistemas operacionais multitarefa, uso de fila de execução. Então cada um poderia ter múltiplos programas, alternar, pedir o mínimo 16K, ele pedia mínimo 32K. Mas ninguém rodava com 32K na prática porque não sobrava nada, era 64 para cima.
Pra você, inclusive, poder utilizar o grande barato do MPM, que era o Bank Switching. Isso, pra você chavear a memória. O que acontecia? Rodava um programa, o sistema pegava e colocava numa área fora do alcance dos 64K do Intel 8080/Zilog 80. Aliás, tendo na cabeça o tempo todo, quando a gente falar de 8080 e 80, esse número mágico, 64K, que era o que eles podiam endereçar. Então, o que acontecia? Precisava rodar o programa tal, precisa usar a memória. O que eu fazia, pegava aquele programa naquela memória específica, chaveava para aparecer na LAW Memory, normalmente os 32K mais baixos, digamos assim, né? E aparecia para o sistema operacional. Era uma técnica foi largamente utilizada, Bank Switching, CPM Plus utilizou, outros sistemas utilizaram e permitia a multitarefa, permitia você rodar vários programas ao mesmo tempo, e muita gente usava o MPM não pro que se esperava do MPM, que era um computador com vários terminais pendurados nele, mas sim como uma versão Power User do CPM. O CPM multitarefa. A técnica de Bank Switching acabou sendo portada pro CPM no CPM Plus. Outra coisa, o CPM e o MPM, eles usavam uma estrutura de disco que não tinha subdiretório. Você tinha 16 áreas de usuário no disco. Cada usuário tinha sua área específica naquele disco. 0, 1, 2. Portanto, o que acontecia? Você podia pegar um disco no CPM, trabalhava lá, levava para um sistema MPM e trabalhava normalmente. Em discos rígidos fazia muito mais sentido, mas enfim, estava disponível também flop. Fazer isso em cima do flop, né? Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria, porque, velho, você sabe, é aquele PC que acabou de chegar na loja. E hoje tem casa cheia. Ricardo, João, Aê! E o Sander. Por que eu fui o último? Ai, caramba! Sei lá. Discriminação só porque eu sou pobre? Como se a gente tivesse dinheiro. Boa noite, galera. Tem uma notícia aqui bem interessante pra gente começar do começo, como diz aquele redundante. A Basix, uma das pontas de todo o processo do MSX Revival, encerrou as atividades. Deixa muito triste. Oficialmente a Basix encerrou as atividades porque, como ela descontinuou o Umbi.net, que prendia mais o pessoal, que trazia mais interesse das pessoas, era justamente o micro, não? Na verdade, para a maioria das pessoas, a Basix era o anti-chip MSX pro resto do mundo. Sim. O Ombi.net, na verdade, nunca decolou, nunca houve uma animação em torno do Ombi.net, apesar do esforço que eles fizeram e tal, mas na prática as pessoas precisam saber de quê? De um anti-chip MSX. E aquele negócio, né, cara, o Ombi.net era uma ideia interessante, mas hoje em dia, com várias pessoas estão traduzindo material, tem muita coisa já traduzida para inglês, de jogos, de plataforma, já tem muita coisa já pronta. Então não havia muito interesse assim, pegar o jogo retrô, mas você podia pegar em inglês, por exemplo. Mas muitos voluntários já traduziram, então não atraiu tanto. E muita coisa, o jogo não tem quase nada de novo. Você baixa esses jogos de vários sites, no torrent, você tem pacotes com jogos de MSX. O pessoal do Tosec e de outros grupos aí disponibilizam pacotes com ROMs de jogos de MSX organizadas, tudo bonitinho, tudo certinho, uma forma, assim, um trabalho que deu. E além disso, muita gente acaba comprando remakes oficiais de jogos clássicos em serviços como o WiiWare ou sei lá, Mega Upload. Não é legal. Ou não, a gente tá falando comprando, a gente não tá falando compartilhando. Oi. Ué, olha só, de qualquer forma eu compro acesso no Mega Upload. Enfim, mas de maneira, assim, falando legalmente com o fiscal e tal, ficou complicado para Basix. E eu realmente acho que sem o anti-chip MSX, a Basix ficou completamente perdido. Completamente. Também tem essa possibilidade de comprar os jogos, né, nas lojas, ou mesmo notícia do outro dia do cara comprar os jogos oficiais de espécie para iPhone e tal, sem espaço Ombi.net. Uma perna nunca andou, a outra foi decepada. Não. A Basix ficou bamba nesse meio do caminho.
É uma pena, concordo. Olha, eu também tenho uma outra crítica a eles, é o fato de eles nunca terem se interessado em trazer para o âmbito ocidental, lê-se europeu. A Europa tem vários idiomas, mas pelo menos lançar em inglês a MSX Magazine. Eles poderiam ter feito esse serviço de alguma forma, mesmo que uma venda por PDF, mas acabou eles também não disponibilizando esse material. Material que eu tenho certeza que muitos usuários de MSX gostariam de pegar esse material, que por enquanto só se encontra em japonês. Cara, mas esse é um esforço de tradução assim assustador, monstruoso. Sim, João, mas não sei se compensa. Mas o grande negócio é que a Basix acabou sendo vista pelo público como a fornecedora de one chip MSX para fora do Japão. E elas têm, enfim, então um dia essa história a gente vai contar. É relativamente bem documentada por aí. Tipo, teve ali, faltou pouquinho pro ACM ser vendido oficialmente fora do Japão. Como não foi vendido, todo aquele esforço que a Basix fez acabou sendo jogado fora. Naturalmente, as pessoas vão começar a fazer outras coisas. Pois é. Na época, inclusive, a gente se inscreveu para comprar pela Europa, eu, César, o Quinto Elemento, e furou, foi um balde de água fria. Enfim, pode-se criticar à vontade a Basix, mas eu acho que é uma falta. Com certeza. É uma falta que a Basix faz. Isso independente do que nosso ouvinte, o Quinto Elemento, eu sei que tem uma opinião completamente diferente da nossa. Mesmo porque, primeiro, que é o Quinto Elemento. Segundo... É o Quinto Elemento. Segundo é o Quinto Elemento também. No MSX Force ele escreveu um texto, fez uma crítica severa a Basix, chamou o pessoal que estava vinculado de vendidos e foi parar isso na mão de um espanhol que tinha mãe portuguesa. Então o cara conseguia não falar português, mas lia bem português, né? Aí ele leu para um dos membros do Basix da empresa e o cara ficou irado. Lembra a resposta muito bem dele: oba, ganhei inimigos. O que esperar do Quinto Elemento se não uma dessa, né? Verdade. Enfim, a gente espera aí. Apesar dos pesares, lamentamos. Espera que os projetos, o Project Egg em inglês avance, né? E boa sorte pro pessoal que montou a Basix aí nos seus próximos projetos. Né? Pois é. E bola pra frente, que atrás vem gente. Tu sabe, né? Bola pro mato, jogo é de campeonato. Né? O pessoal de Commodore 64 já sabe onde vai gastar o dinheiro de Natal, né? Já não gastou, na verdade. Presentão de Natal pro povo do Commodore 64. IDE64 versão 4.1. IDE64 é um cartucho que pega o seu simpático Commodore 64 ou CT28 e permite que ele suporte HDs, CDs, DVDs, Zip Drive, LS120, Compact Flash e troços IDE em geral. Tô vendo que ele vem com 2 conectores IDE no tipo Parallel ATA. Você dá para ligar com 4 dispositivos. Tem nele já embutido um adaptador para CF, Compact Flash, e também um conector para cabo USB. Um mini USB para USB. Aí eu pergunto, what the bodega is that? O mini USB? A ideia do USB é fazer o quê? É você poder trocar informações com um PC, entre o PC e a IDE64. Exatamente o que você está pensando. Ou seja, é sensacional e ela não para por aí. Não. Ela tem o próprio hardware, tem o próprio sistema operacional, que é a IDE64 DOS, tem os próprios utilitários. Vejo que ela tem suporte para alguns sistemas como o GELS, o Wings, que eu não conheço, driver para o Contic. Atenção, muito bom. Muito bom. E você pode conectar nela outros dispositivos, que no caso a gente falou um outro dispositivo que é o ETH64. Exatamente o que vocês estão pensando, ETH Ethernet. Exatamente. E tudo isso por 99 euros. Para terminar o pacote, tudo isso também no tamanho de um cartucho fast load de Commodore 64. E uma placa muito limpa, diga-se de passagem. Eu tô aqui admirado, trabalho muito bem feito. Eu estou babando. As fotos não ajudam a saber quais são os chips que eles estão usando, mas as placas são muito limpas e são muito bem feitas, muito bacana. Trabalho de primeira. Sim, muito bem feitinho. Vale a pena, mesmo que você não tenha Commodore 64 ou 128, vale a pena você ver
o site, até porque é um fruto de 4 anos de trabalho. A última versão da IDEA 64, versão 3.4, foi feita há 4 anos atrás, feita em 2006. Não é um projeto novo, é um projeto que começou em 1997. Mas o desenvolvimento começou em 1994. Aí começaram, fizeram lá, realizaram. O pessoal vê que alguns acham que é somente instalar os dedos e sai, né? Não é. Muito pelo contrário. E aí, é um tremendo trabalho. Parabéns pro pessoal do DM64, que imagino que para quem tem aí o seu 64, seu 128, é um investimento que vale a pena. Ah, sim. Hoje em dia é uma solução muito interessante para várias plataformas de retrocomputação usar Compact Flash no lugar de usar HD. Você vê que eles já botaram adaptador, comprar gasta pouca energia, não tem peças móveis, com um cartãozinho de 4 GB você bota quase tudo que já foi desenvolvido. É muito mais prático, o cartão tá barato, você consegue comprar um cartão por um preço bom, novo. É muito vantajoso. Tanto que a última fornada de IDEs desenvolvida pela Tecnobyte, que o Ricardo Asen fez, ele colocou um adaptador já com conector para quem quiser já espetar direto o adaptador IDE-CF com o CF direto na IDE. E já puxa energia da própria IDE. E no caso específico do IDE64, com o CF, ele gasta 140 mAh. O IDE64 mais o Compact Flash. E não precisa de energia externa. Nada disso. Exatamente. É assustadoramente bem feita e trabalha muito bacana. Sim, sim. Aliás, só um parênteses, a gente falou de IDE, só para lembrar, pessoal de MSX tiver interesse, só levou 4 ideias da Tecnobyte para vender em Jaú e vendemos rapidamente. O Ricardo Asen já falou com a gente há algum tempo atrás que ele estava fazendo mais, ele deve ter feito mais umas 20. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato com o Asen por e-mail para ver como é que é lá, porque ele tem algumas para vender, com certeza. Continuando em Commodore 64, próximo tópico num site que por si só já vale a pena a visita, que é o CommodoreBounty.com, que é um site que você pode, tem lá diversos desafios, prêmios para quem completar esse projeto. E aí você vai lá e faz a contribuição lá para ajudar o Bounty. Um dos Bounties particularmente bem interessante, que é a criação de um cartucho kernel programável pro 64. Aí eu pergunto, o que é um cartucho kernel? Eu conheço o kernel, uma kernel? Tira a dúvida do cara que não sabe aqui. Eu não entendi o que ele falou. Kernel, não kernel, vamos dizer assim, mas é o sistema operacional residente em ROM dos Commodore de 8 bits. Chama-se kernel. É um cartucho programável no qual você pudesse botar esse sistema operacional residente em ROM. Na verdade, se você alterar, seria uma memória que você poderia ser reprogramável, né? Isso. Junto vai o link da Wikipedia kernel, onde que o Google reclama: você não quis dizer kernel? Não, kernel mesmo. É a primeira coisa que vem à cabeça. É kernel, escreveram kernel errado. Assim, vale a pena, inclusive, para ver que o trabalho de definição do projeto do Bounty, ele é muito meticuloso. Por exemplo, para o programador que aceitou o desafio de ganhar o dinheiro do Bounty. Por exemplo, o cartucho tem que ser demonstrado num vídeo público, botando 2 kernel ROMs diferentes. E tem que ser confirmado por um, abre aspas, auditor independente, fechar. O design. Você não pode jogar nenhum cabo para dentro do Commodore 64. Tem que funcionar com todas as revisões do board do 64. Tem uma série de coisas assim, que vale a pena. Pode ser outra coisa que eu vi, ele tem que permitir a programação da memória flash quando o cartucho está plugado no Commodore 64 e com uma flash instalada. Então vale a pena. O programador que aceitou o desafio vai ter 244 dias para terminar o trabalho, e é bem bacana justamente por causa disso, porque você vê que na verdade existe um esforço da comunidade do Commodore em conseguir dinheiro para apoiar projetos. Porque aí você estimula as pessoas a fazerem, né? Estimula a pessoa a aparecer o programador tal a trabalhar. Que é uma coisa que a gente sabe, infelizmente, que se não tiver o estímulo, o cara vai fazer outra coisa da vida. Porque ele não vai conseguir muitas vezes ganhar o dinheiro dele. E ele vai parar de fazer
projeto dele pra tocar a vida, ganhar dinheiro com que ele, porque tem que se alimentar, tem que alimentar a família, essa coisa toda. Nós já vimos isso acontecer, inclusive na comunidade MSX, né? Mais de uma vez. Eu acho que vale a pena. E aí vamos falar de festa então? Vamos. Opa! Dia 27 de novembro de 2010. Já passou um pouquinho. Já passou mais um mês, mas ainda tá em tempo, né? 20 anos da ARM. Aí, 20 anos da ARM. Isso, 20 anos da ARM. No link que eu coloquei tem uma foto dos 12 primeiros fundadores da ARM. E eu acho que ninguém pensaria que uma pequena empresa inglesa fosse se tornar padrão de praticamente tudo que não seja um computador. Ela não é a maior vendedora de chip do mundo porque a ARM ela não fabrica um chip, ela licencia. Ela tem os projetos, ela licencia outros fabricantes vão fazendo. E tava olhando, estimado que já nos últimos 20 anos, 20 bilhões de processadores ARM, e são esperados a marca chegar a 100 bilhões nos próximos 10 anos. Isso começando lá atrás nos chips do RISC PC, da Acorn, Acorn, que deu ao mundo, além da ARM, deu a Psion, né, que é a origem do Symbian. Exatamente. Então, a Acorn é uma empresa cujos filhos impuseram uma marca ao mundo, digamos assim. Abrindo parênteses, que a ARM, que começou lá com o Electron, né, também conhecido BBC Micro, ela ficou aí como referência mundial, enquanto que empresas que eram mais, como posso dizer, mais vedete dos ingleses, que era a Sinclair e a Amstrad, hoje em dia não tem uma participação tão efetiva nesse mercado. O bacana que eu acho da ARM, por conta do formato, do feitio como é, e a origem, né? Acho que a coisa mais legal que tem tudo a ver com retrocomputação, com a sua origem na Acorn. Na verdade, foi uma divisão, ela surgiu de uma divisão de projetos. A ARM surgiu como uma divisão da Acorn e acabou crescendo, acabou criando um caminho próprio. Tanto que dos 12 fundadores, alguns vieram da Acorn. Tudo continuam até hoje com cargos na própria ARM. Verdade. Bacana, cara, bacana. Eu tenho uma simpatia para os professores da ARM. Eu acho muito bacana dispositivos embarcados. Sempre achei. Aliás, eu particularmente acho que a ARM vai dominar o mundo. A ARM já domina o mundo. Mas ninguém consegue ver que a ARM domina o mundo porque justamente onde o processador é mais visível, a ARM tem uma presença nula. Que são os computadores. Mas eu acho particularmente que não vai demorar muito para a ARM conseguir pelo menos entrar em alguns nichos ali onde a Intel ainda domina. Talvez para isso seja necessário, por exemplo, aliás, né, um abraço aí para Adobe, porque trabalhar um pouquinho, né, fazer o Flash rodar decentemente em ARM ajuda, né? Pois é. Verdade. Com o mesmo clock de ARM, você nota claramente que o 56 está muito melhor otimizado. E goste se os jogos ou não, Flash hoje é parte essencial da experiência web. Sim. Mas enfim. Com certeza. Aliás, eu vou falar que a ARM ela tem uma participação até expressiva no mercado de games. Um dos consoles que mais vende hoje em dia carrega o projeto da ARM no seu coração, que é o Nintendo DS. E o GBA também. GBA também. O que veio antes também, o GBA, era a ARM. E aí por aí tu vai, né? O antigo 3DO usou. Não, o 3DO usava MIPS. Não, era ARM. Era ARM? Não era MIPS? ARM. MIPS foi sempre os da Sony. Tá bom. É verdade. Não, com exceção do PlayStation 3. Com exceção do PlayStation 3, falou tudo. Não, 3DO usa ARM. 3DO é ARM. O PlayStation 3 usa Cell. Na verdade é o PowerPC que tomou, né, comprou todas as marombas que ele achou, né, na loja de maromba, fez um mega misturadão de tudo, tomou e descobriu que embruteceu de uma hora pra outra. Cuecão de couro, mano! A gente não tá falando de PowerPC, mas vamos falar de coisas bizarras. Vamos falar de coisas bizarras. Eu tô olhando aqui pra foto do Home Seda, foi um scan da semana do Vintage Computing and Gaming, e é o famoso What the Bodega is That. É um, né? É um PC, roda MS-DOS 2.11 inclusive,
512K de memória, 2 discos de 5/4, um monitor de 9 polegadas, fósforo verde, isso. Teclado opcional. Um telefone pendurado e um teclado de PBX pendurado. Depois de muito debater, a gente resolveu falar, já que consideramos ele, assim como o Classic CMP também considerou, um micro, né? Mas ele roda MS-DOS versão 2.11. Pois é. Tudo bem, o drive de disquete, a memória e o monitor não são características preponderantes para definir ele como um computador. Mas rodar DOS, versão 2.11, isso aí já muda de figura. Exatamente, mas que ele é bizarro porque a aparência dele parece tudo, menos um computador. Até porque tem um detalhe, a Home, ela era vendedora de sistemas de PBX, de telefones. Então, naturalmente, foi um caminho que muita gente tentou nos anos 80. Nos comentários do link que a gente passou, acabei achando um DisplayPhone da Nortel. Também era muito parecido, que era um computador enfiado numa caixinha de telefone de mesa. Esse não tinha drives. Não, até porque ele é mais antigo, ele é de 82. Né? O Home Cedar é de 1985. Então, o DisplayPhone o modem dele era de 300 bps, né? Enquanto o Cedar já vinha com 19.200. Mas era uma lógica da época de juntar computador e o mundo da telefonia, né? Antes que... Hoje em dia, na verdade, a gente não pensa nisso porque a maioria das empresas ou adotou, ou está adotando, ou vai adotar VoIP. Né? Então, não faz sentido, na verdade. Mas na época se explorou esse caminho. Só sobraram as bizarrices. Pois é. Acho que depois desse choque, eu acho que só resta mandar um abraço pro pessoal, né? Pois é, um abração a todos. Espero que tenham gostado do episódio. Vem mais por aí. Muito mais. Estamos começando o 2º ano de retrocomputaria. Agora que ninguém segura a gente. É verdade. Sai da frente.